Um cântico de Ana, amém? Cântico. Antes do cântico tinha o quê? Tristeza. Todos os irmãos conhecem, né, esta mensagem. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está sobre a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Verso 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezes, nem saiam coisas árduas das vossas bocas, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alargaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz a tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco, exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Trovejará sobre ele o Senhor, julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, todos conhecem essa história, né? Uma história verídica, verdadeira, uma história de humilhação, né? Eucana, ele tinha 2 esposas e ele amava a Ana e ficava mais com Penina por causa dos seus filhos. E ali ele tentava agradar a Ana, dava o melhor para Ana, mas Ana tinha uma necessidade dentro de si. Ana, naquela época, as mulheres tinham que gerar, porque no início da criação, todos conhecem a palavra, crescer e multiplicar, né, que a família tinha que multiplicar. E os hebreus, eles tinham, né, o costume de... A mulher que não tinha filho era como uma amaldiçoada. E ela tinha aquilo dentro dela. E por não ser pouco ainda, isso, né, que ela tinha como mistério, ela ainda era zombada pela sua rival, desprezada. Eu tenho, você não tem. Sabe? É meu esposo, porque ele fica mais comigo, eu tenho mais do que você. E a Liana, aquelas palavras iam no coração dela. Aquelas palavras atingiam ela. Mas ela também não revidava. Ela sabia que ninguém poderia mudar a sua história, porque o seu choro era dentro. E só Deus poderia mudar aquela história. E ela vai e faz um voto com o Senhor. E ela diz: olha, se o Senhor me der, eu devolvo ao Senhor. E ela fez esse voto com o Senhor. E ali o Senhor não só deu 1, mas deu 6 a mais para ela. Amém, meus irmãos. Por causa do quê? Porque ela sabia que a sua alegria, o seu marido mesmo, a Bíblia diz que Eucana amava a Ana mais do que a Penina. Mas Deus abençoou a Penina. Mas foi um propósito do Senhor. Para quê? Para gerar uma história. Então, a Bíblia, tem uma palavra no grego que se diz ágamo, significa tirar vantagem de algo. A Bíblia, ela está aí, ó, para nós extrairmos as bênçãos para nossas vidas, né? Então, nós aprendemos muito. Então, era uma mulher já deitada, uma mulher estéril, mas quando ela
entrou na presença do Senhor. Foi falado aqui, né? Se a gente vinha aqui sem propósito, né? Vínhamos aqui para quê? O irmão Denis falou na sua oportunidade, que me antecedeu na sua saudação. Então, se o Senhor fez esse grande milagre na vida de Ana, abençoou, né? Para o pôr, ela era zombada, desprezada, triste, amargurada de espírito. Então ela pediu só um, mas por causa que ela rasgou o seu coração, né? Ela orou tanto que quando o sacerdote ele olhou para ela e falou assim: mulher, você está embriagada. Mas ela estava cheia do Espírito Santo. Ela sabia a dor do seu coração, ela sabia do que ela precisava, do que ela desejava, ela sabia o que era humilhação. Por isso que ela declara: olha, e os humilhados serão exaltados. Ele faz com que a estéril habite em família. Ele está aqui. Então, ela adorou, ela orou mesmo, se entregou, se lançou. Por isso que o salmista disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, o que é que nós precisamos? Entregar, confiar, adorar. Mesmo, olha, dentro da igreja, junto do sacerdote, ela foi ainda acusada. Era pouco, ainda sendo zombada pela sua rival. Mas o sacerdote, ele não orava como Ana. Ele ainda estava na carne e disse: olha, até quando será essa embriagada? Ela chega e fala: não, meu Senhor, não é embriaguez. A minha alma estava, né, amargurada. Mas a Bíblia diz que quando ela saiu da presença, saiu do templo, o seu semblante já não era mais o mesmo. Então, meus irmãos, o que é que a palavra nos ensina? Que quando nós nos prontificamos a adorar o Senhor, o nosso semblante vira um semblante. Ô glória, eu creio. A nossa oração sobe. Deus manda a resposta do céu. Aleluia, então, aleluia. Sabe, nós temos que romper essa barreira. Ana rompeu essa barreira. Ela não revidou, ela não discutiu, ela falou: olha, não adianta, ninguém vai mudar a minha história. Ninguém vai me tirar dessa oração, senão o seu Todo-Poderoso. Ela ali se prostrou, adorou, chorou, se entregou para ver a sua vida mudada, para sair daquela situação da humilhação. Então, meus irmãos, é assim, muitas vezes nós somos zombados, muitas vezes nós somos humilhados, mas nós temos Deus. Não é para nós fazer justiça com nossas próprias mãos. Olha a palavra que diz: olha, o homem não prevalecerá pela sua força. E muitas vezes nós perdemos guerra, perdemos batalha, porque nós vamos nas nossas forças. A gente sabe o poder de Deus, a gente sabe a quem nós servimos, sabe a quem nós seguimos. E nós às vezes vamos pela nossa força e perdemos a batalha. Mas Deus não faz, não sei o que, sabe? E muitas vezes são até frustrados, decepcionados com a fé. Larga o Senhor, não aprende como orar, não quer se entregar, não quer adorar, não quer passar humilhação, não quer passar nada. Eu quero só a bênção, a bênção. Mas para a bênção vir, tem que vir os processos. Ninguém é vitorioso se não passar por uma guerra, né? Então, nós temos que passar por guerra. Batalha espiritual, guerra da humilhação, palavras que nos atingem, que vai até o nosso coração. Mas aí cabe a gente, né, estar orando: Senhor, limpa o meu coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ana só alcançou esse propósito porque ela limpou o seu coração. E ela disse: olha, não sai palavras torpes da minha boca. A sua boca estava totalmente santa, totalmente purificada. Então, as bênçãos vêm quando a gente vigia, se policia, né? Porque o inimigo, ele é ladrão das bênçãos. Eu estava aqui, vou só trazer de novo aqui para os irmãos lembrar. Então, você tem uma vida com o Senhor, né? Ele sabe o que Deus vai fazer pela sua vida através da sua oração. Não existe oração sem resposta, meus irmãos. Não existe. Mas o diabo, ele é ladrão de bênçãos. Ele se antecipa. Olha a promessa que teve na vida de José. Quando ele contou o sonho, automaticamente seu pai Jacó já revelou. O inimigo foi lá e tomou. Falou: não vai acontecer não. Ele foi lá, mas o que Deus promete, Deus cumpre. Ele acreditou.
Ele não esperou na sua mão, na sua força. Ele esperou no Senhor. Quando vê o prato, falava sobre prato, quando vê o prato, ele não. O Deus que eu sirvo tem uma lei, tem regra. A palavra de Deus diz, não adulterarás, não vou pegar a mulher do meu Senhor. Respeitou a lei, esperou no Senhor, foi para o cárcere, mas no tempo certo, Deus deu a bênção, Deus deu a vitória. Eu já quebrei 3 vezes, meus irmãos, financeiramente. Dessa última vez, o diabo queria, tirar, até minha família queria tirar. A história é muito longa. Uma hora eu não vou ter tempo para contar. Eu estava numa empresa que eu tinha